Fala galera, P2 por aqui, bem-vindos a mais um unboxing no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos conferir juntos tudo que vem em Nunatak Temple of Ice, um jogo lançado pela Cosmos no ano de 2023, porém estava com grande divulgação na Gen Con deste ano de 2024, né? Inclusive ele estava exposto ali, foi uma grande atração no stand da Cosmos. Quero aproveitar também para agradecer a gentileza com que eu fui recebido lá no stand por toda a equipe e vocês, quem viu ali o vídeo, né, do rolê que eu fiz pela Gen Con, eles me entregaram alguns jogos da Cosmos para eu mostrar aqui para vocês e no Nunatak estava nesse pacote, então fica aí o meu agradecimento pela parceria. Tá, no Nunatak eu tive, né, a curiosidade de pesquisar o que significa, vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês. Temos um jogo para 1 a 4 jogadores, então com modo solo, recomendado a partir de 10 anos, 45 minutinhos, a previsão aí da partida, tá? Então o que é Nunatak? É uma parte rochosa, né, montanha ou pico que não está coberta por gelo ou neve, embora esteja em uma geleira ou campo de gelo. O termo é usado tipicamente para picos expostos com áreas cobertas por gelo eterno. Então aqui, pessoal, nós temos, né, situações que já vão trazer aí sobre povos antigos, né? E o jogo retrata aqui, vou trazer um overview para vocês que diz o seguinte, tá? Aí já são informações do próprio jogo. Nas paisagens nevadas, desoladas e varridas pelo vento da Antártida, picos chamados Nunataks se projetam da superfície gelada. Acredita-se que sejam topos de montanhas enterradas profundamente na neve. Na realidade, esses Nunataks são os restos de templos de gelos gigantes construídos por uma civilização há muito esquecida. Como membros dessa civilização antiga, vocês enfrentam as duras condições para construir o maior templo que a humanidade já viu. Afie suas ferramentas, leve seus blocos de gelo para o canteiro de obras, grave-os com decorações ornamentadas e receba as bênçãos dos anciões para construir Nunatak, o templo de gelo. Colocar blocos de gelo lhe garante pontos durante o jogo, no entanto, a maioria dos pontos é concedida no final do jogo, quando você recebe pontos pelas cartas coletadas durante o jogo. E quem tiver mais pontos, vence. Então aqui, pessoal, nas mecânicas que eu apurei, vamos ter Set Collection, vamos ter maioria e influência diária, né? Além desse tabuleiro lindo aqui, ó, que vai se formando em 3D, né, modular, e também vamos ter aqui um Open Drafting, tá? Quem não sabe sobre essas terminologias, nos meus últimos vídeos aqui eu desmistifiquei algumas coisas sobre Open Drafting, Close Drafting, tá? Então os convido também a assistir. Vamos lá então conferir tudo que vem aqui, né? Eu já dei uma espiada, pessoal, temos vários blocos de gelo, né? Então aqui no Nunatak Temple of Ice, já temos aqui então um player aid para cada jogador. Depois eu vou trazer um review completo, pessoal, depois que eu jogar, para a gente explorar aqui. Mas junto com vocês, já no unboxing, eu quero fazer algumas montagens, né? Eu deixei aqui para a gente destacar algumas coisas juntos. Então, ó, manual super tranquilo, aparentemente, né? E o tabuleiro aqui, ele já começa a modular desde a sua base. Nós vamos olhar aqui, tá? Então já vamos destacar aqui essa peça que é o topo, né? Então do nosso Nunatak, né? Ou melhor, o topo do templo, né? Então nós vamos fazer já essa montagem e aí eu vou fazer junto com vocês aqui para a gente entender. Já vem as instruções, já pude mais ou menos ver aqui como se passa, né? Destacamos aqui com cuidado. Então as 3 partes, né? Aqui o token de First Player, né? E as 3 partes vamos ter aqui como se fossem algumas espécies de presilhas, né? Então eu vou fazer todo o destaque aqui, vou abrir, né, também essas partes e a gente já continua juntos para fazer a montagem e ver como é que fica então o topo aqui do nosso templo. Seguindo aqui então, pessoal, temos 3 partes e 8 dessas presilhas aqui, né, para a gente colocar 4, né? Então uma em cada um desses ganchinhos que vão se formar. Então a gente vai dobrar aqui, olha que bacana, né? A gente vai formar essa peça, né? E vamos fazer juntos aqui, quero mostrar para vocês. Vamos encaixar aqui com cuidado, né? Aqui todos eles, ó, então já estão. E aí vamos colocar uma dessa assim, ó, embaixo de cada um deles, né? Vamos só deslizar aqui, vamos ver se vai formar o encaixe certinho. Aí, aqui o primeiro já foi, e aí vamos fazer com todos os outros dessa mesma forma. Aqui do lado certo, né? Que aí funciona. Aqui tá dessa parte.
E depois nós vamos fazer a mesma coisa, né, com a outra base. Esse daqui, turma, depois de montado, né, não é muito recomendado a gente ficar desmontando, porque vocês viram aqui que, né, tem, apesar de ser, né, uma gramatura bacana, né, mas aí a gente pode danificar esses ganchos, né, então a gente pode armazenar, depois podemos olhar se cabe dentro da caixa, né, ou mesmo armazenar fora aí como uma peça, né, olha só que bacana, pessoal. Esse aqui, então, o nosso topo ali, vocês viram que ele vai, né, aumentando, né, a sua altura. Depois nós vamos olhar aqui as bases, né, então eu já separei, inclusive, ali, nós temos no verso as bases na numeração 1, 2, 3 e 4, onde a primeira forma, então, o nosso tabuleiro modular com as suas bordas aqui, a gente já vai conferir isso juntos, tá? Então tá pronta aqui a nossa peça, né, olha que bacana que ficou, pessoal. Mostrar aqui de pertinho para a gente curtir. Tá feito. Então vamos seguir colocando aqui, ou melhor, falando dessas peças, né, de base. Então nós vamos ter aqui, ó, 22 com o número 1 no seu verso. Então a gente vai reservar esse aqui para montar o nosso tabuleiro justamente com essas bordas que estão aqui, né? Então vejam que eu vou tentar fazer aqui depois toda essa montagem, né? E aí se eu me perder aqui, eu vou fazendo alguns cortes no vídeo para não ficar tão longo. E depois das bordas montadas, pessoal, vejam que a gente vai ter uma trilha de arquiteto em cada lateral, né? Então a gente pode virar ali o tabuleiro, a gente vai curtir isso aqui juntos. Então temos essas peças aqui para daqui a pouquinho usar, né? Aqui já separei, então, como eu falei, faces com o número 2 e 3 no verso, né? Esse daqui a gente pode até curtir um pouco aqui das artes, né? Porque a gente sempre acaba colocando primeiro os nossos cubos de gelo, pelo que eu entendi. Preciso ler o manual para a gente poder se familiarizar com tudo que se passa em uma partida e depois trago mais completo aqui para vocês, tá? Sobre as quantidades, eu estava dizendo que com 1 nós temos 22, temos 11, né, de 2 e de 3, e com 4 nós vamos ter apenas 7, porque a ideia é que a gente forme realmente uma pirâmide ali de gelo e cada peça dessa vai ficar sustentada, né, então pelos cubos aqui, pelos blocos, melhor dizendo, de gelo, né, de cada jogador. Então aqui, se eu não me engano, são 18 peças dessa, vamos conferir aqui no manual, são 18 de cada cor, né, então vou mostrar aqui para vocês, olha só que bacana, pessoal, isso aqui. E a gente tem, então, com essas peças ali que começa a gente considerar, né, a situação de controle e maioria diária, né? Porque cada 4 peças que a gente coloca, né, inclusive nessas outras aqui, nesses tiles que eu mostrei para vocês, a gente vai ali, né, obtendo mais pontos de vitória, tá? Então temos aqui na cor branca, não vou mostrar todos aqui, porque aí só mudam realmente as cores, mas quero mostrar para vocês que são então 18, né? Ó, então na cor verde, na cor laranja e roxo. Isso aqui fica um espetáculo na mesa, pessoal, porque, né, eles são aqui em acrílico, né? Então muito bacana. A gente vai formando aqui uma maneira diferente de jogar, né? Vai subindo aqui, provavelmente no review vou precisar fazer uma parte com a câmera móvel, porque eu quero mostrar esses detalhes para vocês, né? Alguns marcadores aqui, então, tanto os que a gente usa nos arquitetos ali, naquelas laterais que eu comentei com vocês, ó, nas cores dos jogadores, e marcador também de pontuação, que são esses circulares, ó, também em acrílico. E aqui, né, então as nossas fichas que consideram aí 100 e 200 pontos, né, depois que os jogadores passam ali então pela trilha de pontuação. Vamos conferir as cartas juntos aqui e depois disso eu vou abrir espaço na mesa para a gente curtir pelo menos a base do tabuleiro que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então vamos separar aqui as cartas. Olha que artes lindas, pessoal. Separar as cartas aqui, que nós vamos ter anciões, construtores, né? Então são alguns decks diferentes. Vamos curtir aqui. Olha só, pessoal. Eu gosto muito, né, de artes assim, que a gente tem uma predominância de azul e branco. Já comentei em outros vídeos. Olha, dá pra gente perceber que nós temos aqui, então, né, possivelmente as cartas para utilização de duas maneiras, né? Vamos olhar tudo aqui. Essas daqui, possivelmente, cartas com alguns efeitos, né? Ó, estrutura, descoberta, variedade. Então, se a gente tem trilha de arquitetos ali, então tem tudo a ver,
vai ficar muito bacana. Algumas outras aqui já com vários símbolos, né, que vão de encontro a alguns que a gente viu, né, nos tiles ali. E para finalizar o outro deck, que deve complementar aí, né, as cartas que nós já vimos, separar, para a gente não perder nenhum detalhe, porque tá caprichada a produção, tudo de muita qualidade. Então aqui, ó, construtor e assim por diante, né, ó, escultor. Olha só cada arte linda, pessoal. Beleza, conferido. E esse último. Aqui ele tem, ó, os números que a gente viu lá nos tiles, pessoal. Então, pelo que eu já vi aqui, pessoal, nós vamos montar um único deck, começando com o menor número no topo, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, o 3 e depois o 4, né? Que provavelmente ele vai acompanhar o desenvolvimento, então, da nossa pirâmide. Mas tô supondo muita coisa aqui, né? Depois a gente vai trazer um review completo para curtir. Vou fazer um corte no vídeo para a gente fazer a montagem aqui do tabuleiro para finalizar. Quero mostrar para vocês essa parte. Então aqui, pessoal, vejam que nós temos 8 peças dessas de bordas, né? E é tranquilo, só ir seguindo aqui, né, pela numeração. Ele faz a curva aqui, ó, certinho. E nós vamos ter, então, aqui, ó, é a borda dessa maneira. Já coloquei os cubos aqui dos arquitetos no espaço 0 de cada um e os marcadores aqui, né, também no espaço 0, que aí sim seria para a nossa pontuação. Aí esses tiles da nossa base, todos com face 1, nós vamos espalhar aqui, ó, olha só como a gente vai formar. Então já é um ótimo ponto de rejogabilidade, né, turma? Porque aqui a gente vai colocar isso sortido, né? A gente vai ter um tabuleiro diferente a cada partida, né? Eu gosto bastante de jogos que proporcionam isso, porque vejam que os símbolos, né, eles vão ficando aí espalhados e nós vamos fazer exatamente dessa forma, ó. Bom que eu também já estou antecipando aqui o vídeo de review, não vou precisar fazer novamente, porque aí vocês que já estão acompanhando essa montagem, né, já vão saber como que se passa. Então aqui, ó, espalhei, né, são os 25 ali com o verso marcado número 1, e a gente vai fazer aqui então um grid 5 por 5, né, vai ficar dessa forma. Olha só que bonito que ele vai se formando, pessoal. E a gente vai, não precisa nem muita dificuldade aqui, ó, para colocar, porque eles fazem um encaixe perfeito dentro dessa borda aqui que se formou. Então aqui, pessoal, nós temos, né, já praticamente muito que a gente precisa para começar. Vamos fazer uma pilha de tiles igual a gente fez das cartas, né? Então o menor número no topo e aí a gente vai, né, fazendo ali a ordem crescente. E para a gente finalizar, vou mostrar para vocês como é que ficaria aqui então para a gente curtir um encaixe, né, e subindo ali para o segundo nível. Vejam que as peças aqui dos nossos blocos de gelo, elas possuem uma saliência que vão encaixar exatamente, né, nessas aberturas que nós temos nos tiles, ó. E aí sim a gente vai vir com, então, o tile do próximo nível. Olha como vai se formando e vai ficando muito bonito, pessoal. Vou colocar um outro aqui só para a gente ter, então, uma outra linha, né, e a gente conferir aqui como é que vai ficar. Olha só que bacana que vai se desenhando, né? Ó, então aqui já poderia entrar um outro aqui, né? E também um outro aqui, ó. E a gente vai subindo, né, até o quarto nível, até chegar então no centro ali e poder fechar com o nosso topo aqui do templo. Então, pessoal, isso é tudo que vem, né, em Nunatak Temple of Ice. Já me chamou muita atenção, né? Aqui a diversão começa na montagem do tabuleiro, né? Depois eu tenho certeza que deve ser muito divertido a gente, né, construir aqui. É um jogo competitivo, né, mas nós vamos construir juntos de certa forma, né, essa pirâmide. Vai ficar muito lindo na mesa. Trago um review em breve, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.